Fala, galera! Beleza com vocês? Professor Brunão e justamente com quem aqui ao meu lado? Professor Carlinhos, que virou sócio na disciplina de Geografia do sexto ano. Então vocês aí já estão acostumados com essa figura. Tudo bem com você, Carlinhos? Tudo bem, Bruno, e eu estou muito feliz de estar aqui. Eu gosto da sexta série, eu gosto de ser convidado por você, eu gosto de estar aqui. E para falar a verdade para você, eu não tinha onde ir, eu não tenho o que fazer, e eu fico feliz de estar com você, porque você é a minha única família. Pronto, falei. Você está aí em plena... Nós estamos gravando aqui, né, no meio da semana, está aí sozinho, Carlinhos? Totalmente sozinho, Bruno. Eu e minhas coisinhas aqui. Não tenho ninguém. Sou abandonado, tá? Eu não sou como você, Bruno, que tem uma família que te acolhe. Eu estou jogado às traças. Isso é mentira. Isso é mentira. É mentira porque eu sei que você é um cara muito amado e eu sei que essa galerinha já está se acostumando muito com a sua presença, que eles gostam, alguns já falaram para mim. Que a aula fica mais dinâmica, a gente faz um bate-papo, fica uma coisa legal. Carlinhos, beleza, Brunão. Vamos lá. Vamos já entrar na nossa aula de hoje? Vamos, manda bala, Bruno. Vamos que vamos, ó. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vou colocar aqui no modo de apresentação. Muito bem. Sexto ano, Geografia. Vamos aqui nesta aula. Então, nós estamos agora começando a nova unidade. Então, terminamos a unidade 3, que falava justamente sobre os movimentos da Terra, avançando agora para a unidade 4, que fala sobre o relevo e seus agentes modeladores. Hoje, Carlinhos, ó, a galera vai ficar até feliz, hein? Hoje nós vamos pegar leve, vai ser uma aula mais introdutória, sossegada. Semana que vem a gente vem mais rápido. Manda bala de novo. Boa, Bruno. Vamos deixar boa. a galera dar uma respirada essa semana, né? Isso, assim a gente não cansa as crianças. Assim a gente não cansa vocês, meus amados. Então, ó, capítulo 1, as formas de relevo e seus agentes modeladores. Bora. Aqui, pessoal, deixar para vocês aí uma dica, né? Essa semana vocês sabem que nós temos gravado, eu junto com alguns professores convidados, esse que está aqui comigo, o professor Carlinhos, também participa. Toda semana nós temos o nosso Natureza Connection. E o Natureza Connection é um programa educacional que nós temos feito nesse momento justamente em que estamos em maior isolamento social, em que estamos realizando as atividades de ensino e aprendizagem remota. É um programa para ser mais interativo, para integrar os professores, para debater sobre temas bacanas. É voltado principalmente ao pessoal do ensino médio, tá? Mas isso, obviamente, não exclui vocês da sexta série que gostam da gente, que gostam de pensar, que gostam de debater. Então, fica o convite para vocês assistirem também, né? Até o Whindersson Nunes aí tá chamando. Vem. Só clicar. Exato. Vocês acessam a Natureza Connection. Né, Carlinhos? Que essa semana a gente falou sobre... pandemias. E deixa claro, é bacana porque dá para ver em qualquer idade e dá para ter um conhecimento maior aí. A gente sabe que vocês estão na sexta série, mas vocês podem assistir, é uma linguagem que dá para ajudar, né? Lógico, talvez tenha algumas coisas que fiquem um pouco mais difíceis, mas de forma geral dá para você entender o assunto, né? Aprofundar o assunto, e vocês podem também indicar para os pais de vocês estarem assistindo aí esse programa. Então indique para o seu pai, indique para sua mãe, para o seu vovô, para sua vovó, indique para sua família aí para estarem assistindo o nosso programa. Muito bom, Carlinhos. Até porque pode chamar o cachorro, papagaio, periquito, ajeita o sofá, projeta na telona e vem com a gente, que o programa está sensacional. Show! Muito bom. Depois, pessoal, aqui vai ter o vídeo de correção, aqui vai ter o vídeo dessa videoaula que estamos gravando. Estará disponível aqui na sequência dos slides, conforme vocês forem acessando a aula na plataforma. Nesse outro aqui tem a correção da tarefa e o preenchimento da apostila, que eu já gravei o vídeo, depois eu carrego também. Então, quando você estiver assistindo a aula, já estará lá. E vamos começar sem mais delongas. Apenas relembrando, na última aula, nós falamos sobre a interferência humana nas dinâmicas atmosféricas e falamos sobre alguns desses impactos, sobretudo no clima, né, e também nas condições do tempo. Aí. A gente falou do smoke, que era justamente aquela espécie de nuvem de partículas, né, nuvem de poluentes, vamos dizer assim, que afetam as grandes cidades. Falamos da chuva ácida, que é quando tem uma alteração no pH da água, tornando ela justamente mais ácida e trazendo prejuízo para a vida dos seres humanos, para o meio ambiente. Demos até o exemplo da estátua, trouxemos aqui, mostramos a estátua toda desconfigurada ali. O Carlinhos chegou a comentar da chuva ácida em alguns lugares também, inclusive no próprio território brasileiro. Falamos da inversão térmica, que naturalmente é uma condição da atmosfera, mas que devido aí justamente aos poluentes forma uma camada impedindo com que o ar frio consiga subir e ele fica retido ali na atmosfera junto com os poluentes. Falamos das ilhas de calor, que é justamente quando você tem a diferença de temperatura entre uma região e outra da cidade
e geralmente é essa região que é onde está concentrada maior quantidade de concreto, de prédios, maior reflexividade, você não tem justamente a condição de dissipação do calor, ao passo em que áreas que você tem ali pedaços mais verdes, mais abertos, você tem uma temperatura um pouco mais amena. E falamos depois do efeito estufa do aquecimento global. Em condições naturais, a Terra funciona como se fosse uma estufa, retendo parte do calor, que é o que proporciona justamente vida no planeta, né? E uma parte dele depois é refletido, mas em virtude dos gases poluentes aí, justamente nós temos aumentado a temperatura global do planeta porque tem segurado mais calor. É mais ou menos por aí, né, Carlinhos? Exatamente. Bom resumo, Bruno, para fazer esse ponto da aula passada. Foi muito bom o seu resumo. Chique. Vamos que vamos então, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre as formas do relevo e seus agentes modeladores. De maneira geral, o relevo, estou passando o mouse aqui para vocês, são as diferentes formas apresentadas pela superfície terrestre. Lembrando depois que a gente fala de maneira mais detida, ou seja, com mais calma, mais para frente, sobre justamente as partes da Terra, de maneira geral. Você sabe que a Terra tem ali, né, o seu núcleo, depois o manto, e aí a gente tem a superfície terrestre. Então, quando a gente está falando dos relevos, nós estamos falando justamente de onde nós estamos, né? É o chão que a gente pisa aqui, né, Carlinhos, do relevo, né? Exatamente. Lembrando, Bruno, que 70% do planeta Terra está coberto de água. Então, o chão que nós pisamos representa apenas 30% desse globinho que está virando aí, que você botou de forma muito, muito legal aí, para os alunos terem uma noção de como é o relevo da Terra, né, Bruno? Legal, legal, Carlinhos. Ou seja, eu mostrei também no meio desse globo que eu coloquei aí. Esse, aliás, pessoal, é o formato correto da Terra, tá? Do nosso planeta. Vocês estão vendo que parece uma batata, né? Meio amassada. Você fala, pô, não é feio, não é mais bonitinho representar redondinha. Mas a gente tem aquela impressão, né, da esfericidade da por conta da atmosfera, tal. Mas na verdade, se você pegar do ponto de vista físico, a Terra é justamente um geóide, ou seja, ela tem essa forma toda irregular. E, Carlinhos, eu queria só que você falasse rapidamente dessa imagem o seguinte: por que tem alguns lugares que parece que é mais alto e alguns lugares que parece que é mais baixinho? Tem a ver com o relevo também? Tem a ver, Bruno. Na verdade, o que nós estamos vendo é uma imagem que foi atualizada da Terra, porque nós sempre tivemos as imagens da Terra completamente redondinha, mas legal. A gente está vendo a imagem da Terra redondinha com água, né, Bruno? A gente sempre vê aquela imagem com a água, que são aquelas fotos de satélite. Legal. Agora nós estamos vendo o planeta Terra sem a água, né? A gente só está vendo a crosta terrestre. Então, esse desenho que os meninos estão vendo, gente, esse desenho que vocês estão vendo é um desenho do planeta Terra crosta, né? Sem a água. E esse é um modelo que foi feito recentemente, essa imagem foi publicada há pouco tempo, tá? E ela mostra e confirma um formato da Terra que é um chamado formato geoidal. Que história é essa de geóide? Que significa um geóide? Bruno, geóide representaria aquela abóbora do Halloween. Se a gente olhar a Terra, né, tirando essas deformidades, ela parece a abóbora do Halloween. Né? Isso. Ou aquela laranja polcan, né, como eles também chamam ela, né? A legal. Popular mexerica, Bruno. Se a gente olhar para a Terra... 10 polcan por apenas 10 reais. Não, 10 reais está caro, né? Como é que era? Tá caro, tá demais, né? Fresquinha. O cara do carro, né? Lembra? Laranja polcan fresquinha. Venha, dona Maria, venha com a bacia. Lembra? Tinha aí nessa... Lembro. O professor Bruno é da época de comprar laranja na rua. Ele também deve ter comprado pamonha na rua. Aliás, eram pamonhas fresquinhas, pamonhas de Piracicaba. Agora, professor Bruno... Agora tem um que passa aqui, cara, que ele tem até uma música... É os ovos fresquinhos direto da granja. Venha. Traga a bacia. E tinha também um, cara, essa era antiga que a galera trazia. Você vai lembrar desse, mas a voz era um pouquinho mais rajadinha, né? Cara, é 10 sorvete de palito por apenas R$1. É 10 sorvete de palito por apenas R$1. Aceitamos telecena antiga. Pode trocar a telecena antiga pelo sorvete. É isso mesmo. Isso também, né? Queridos alunos, vocês estão percebendo que o professor Bruno é da velha guarda. É antigo. Portanto, não é professor Bruno, é tio Bruno, né? Meu. Quando eu tinha a idade dos 6 é que acontecia essas coisas aqui na rua de casa. Pois é, faz tempo, gente. Faz tempo. Bom, Bruno, então, só para a gente não perder tempo, a Terra ela seria achatada nos polos, ela é mais achatada nos polos,
tá? Tanto o Polo Norte como o Polo Sul, e mais arredondada no seu meio, tendo como referência, Bruno, o Polo Norte e o Polo Sul. Ô, Bruno, vamos só lembrar uma coisa para os meninos, para eles entenderem. A gente é que posicionou a Terra dessa forma. Na verdade, a Terra não tem esse conceito de parte de cima, parte de baixo, está em cima, está embaixo. Sim. A Terra está no espaço, tá? E no espaço a gente é que fez essa coisa de falar essa em representação, né? para ficar mais fácil para nós estudarmos, enfim, né? Para não ter... Exatamente. Mas, gente, então, só voltando, a Terra ela é achatada nos polos e mais gordinha nas laterais, né? Exatamente nessa posição que vocês estão vendo aí, o Polo Norte na parte superior e o Polo Sul na parte inferior. E aí, Legal. Bruno, tudo isso que nós estamos vendo é o desenho do relevo da Terra, tá? Mostrado nessa imagem que você está vendo, né? As partes mais altas, as partes mais baixas, né? As partes com formações muito mais elevadas, do tipo montanha pontiaguda. Tipo tá? aqui, né? Então, Esse pedaço está passando, ó. Isso, tudo isso que o Bruno está mostrando para vocês, gente, é o desenho do relevo da Terra. É o desenho que a crosta pegou, o desenho que a casca da Terra pegou ao longo da sua solidificação, do seu processo de solidificação. Carlinhos, então eu posso chamar de superfície terrestre ou crosta terrestre, tanto faz, né? Sim, sim, Legal. Sim, pode. Os dois estão certos, Bruno. Legal, Os dois legal. estão corretos. Então, ó, só para a gente poder passar para o próximo, quais os principais agentes que modificam o relevo? Nós sabemos que nós temos os agentes naturais, tanto agentes externos como a água, o sol, enfim, a chuva, né, de maneira geral, quanto também agentes internos, né, que são aqueles que vão ter a ver depois com o que a gente vai estudar mais para frente, com a movimentação das placas tectônicas e tudo mais, né, Carlinhos? Exato, é a força do magma, né? A gente não pode esquecer, meninos, não se esqueçam que essa casca que você está vendo aí é uma casca relativamente muito fininha. A Terra, gente, tem 4,6 bilhão de anos, mas a sua casca, a sua crosta, ela tem em torno aí, Bruno, de 40 a 70 quilômetros de espessura. É fininha, perto da profundidade do planeta. Perto da profundidade até chegar no núcleo da Terra, né? Sim, é muito... A Terra, apesar de todo esse tempo, Bruno, ela formou uma casca muito fininha. A casca da Terra é muito fininha, Bruno. Legal, legal. Então, além dos agentes naturais, tanto quanto internos, depois estudaremos com calma, temos também o fator humano, esse sim, responsável por rápidas e profundas transformações, né? O homem quando cria estradas, quando derruba florestas, quando faz obras de infraestrutura, rodovia, enfim, casas e tudo mais, modifica o relevo também, né, Carlinhos? Modifica. Na verdade, nós temos os agentes externos e os agentes internos. Bruno, tem uma forma, inclusive, mais sofisticada de falar isso aí. Os meninos podem encontrar nos livros. Os agentes externos são os os internos, perdão, são os agentes endógenos. E Perfeito. Os externos são os agentes exógenos. Então, nós temos agentes externos, você mesmo lembrou, a água, o vento, o homem, tá? E os agentes internos, a força desse magma. Lembrando, gente, você vai falar assim, ô tio Bruno, o magma interno consegue mudar a parte externa? Gente, consegue porque a casca da Terra é muito fininha. Não Legal. Esquece disso, tá? A pressão interna consegue mudar externo porque a casca ainda é muito fininha. Aliás, depois quando a gente for ver na próxima aula sobre os movimentos das placas, a gente vai explicar legalzinho. Aliás, já está convidado, viu, Carlinhos? Você já virou sócio mesmo? Ô, Bruno, obrigado. Você vem conversar de novo com a gente, tá? Eu não tinha o que fazer, obrigado. Vamos lá, bom, o próximo aqui, ó, de maneira rápida, eu vou até habilitar um recurso aqui, ó, Carlinhos, ó, que vai ser o da canetinha, certo? Vou habilitar o recurso da minha canetinha. E aí aqui a gente tem as 3 formas de relevo mais comum, que são as planícies, os planaltos e as depressões, certo? Eu vou tentar mais... Certo. Carlinhos, enquanto você vai explicando. O que são as planícies, de maneira muito simples aí? Planícies, Bruno, são superfícies planas, em geral, com altitude inferior a 200 metros. Então, é uma altitude inferior a 200 metros. E ela está sofrendo, Bruno, processo de sedimentação. Ela está recebendo sedimentos. Tá? Ela está recebendo material. Então, a planície, grosso modo falando, ela é um buraco que está recebendo material tipo terra.
grosso modo, para o nosso menino e para a nossa menina entender, tá bom? Então, por exemplo, quando eu estou ali na praia andando tranquilo, eu canso menos porque ali é uma área de planície, por exemplo, né? Isso, o terreno é mais plano. Mais Todo plano, terreno né? todo terreno de planície é mais plano. E ele não tem uma altitude elevada, Bruno, é sempre com altitude mais baixa. Aqui, ó, Sempre menos de inferior. 200 metros, né? Isso, essa é a definição para as planícies. Então, planície é um relevo relativamente plano com altitude inferior a 200 metros. Legal. E aí os planaltos, Carlinhos? Planaltos, Bruno, são superfícies acima dos 200 metros, que elas podem ser planas ou irregulares, tá? Mas elas estão sofrendo erosão, Bruno. A grande diferença entre o planalto e a planície, Bruno, é que o planalto está sofrendo erosão e a planície está sofrendo sedimentação. Então, o planalto ele está acima dos 200 metros, tá? E ele tem como marca, né? Ele pode ser plano, né? Ele vai ter uma superfície plana, porque nós vamos ver planaltos planos e vamos ver planaltos também um pouco mais irregulares. Isso é possível, tá? Mas a marca do planalto, Bruno, tá? É uma superfície mais plana, com altitude superior a 200 metros, que está sofrendo erosão. Então, a diferença entre eles, Bruno, é a erosão e a sedimentação. Ó, até tentei desenhar aqui, vai, ficou legalzinho, vai. Sedimentação, erosão, né? Ô, Bruno, Mais ou menos, vai. Ah, tá bonito, tá, vai. Eu não vou te criticar, tá? Obrigado, obrigado. Eu não vou. Ficou bonitinho. Vou até fazer uma linha de divisão aqui, ó, mais ou menos, só para eles saberem de qual que nós estamos falando. Nossa, horrível. Vou até puxar aqui. Ó, o tio Bruno tá tentando, gente. Eu tô tentando, gente, eu tô tentando, né? Desenhar no mouse não é fácil. E aí a gente tem também as depressões, né, Carlinhos? Pode ser de dois tipos, depressão relativa e depressão absoluta? Isso, na verdade, Bruno, para não confundir os meninos, as depressões a gente vai ver ela entre os planaltos. Seriam como se fossem buracos. Eu vou usar essa expressão para ficar mais didático para os alunos. É como se fossem buracos entre os planaltos, Bruno. Então, Bruno, só para você ter uma ideia, se você estivesse viajando de São Paulo para Araraquara, tá? Certo. Você estivesse viajando de São Paulo para Araraquara. Ao sair de São Paulo, você vai sair do Planalto Atlântico ali, né? Onde está a cidade de São Paulo. Aí você vai cair numa depressão, aonde estaria, por exemplo, a cidade de Rio Claro. Perfeito. E você voltaria para o Planalto quando você estivesse chegando em São Carlos. Então, é bem essa seta que você fez aí, Bruno. É bem essa seta que você fez aí. Esse espaço entre planaltos, vamos dizer assim, né? É isso. É essa lacuna que você tem aí dentro dos planaltos, tá? No caso dessa que eu citei aqui no estado de São Paulo, Bruno, que fica entre a cidade de São Paulo e a cidade de Araraquara, esse buraco que está no meio, a gente chama de depressão periférica, aqui no interior de São Paulo, onde está a cidade de Rio Claro. Aliás, vou falar para os meninos, no dia que vocês estiverem viajando por uma rodovia chamada Washington Luiz, e passarem pela cidade de Rio Claro, vocês vão começar a subir uma serra. Ou e às vezes até o ouvido, né? Fica, Bruno, fica assim. Bem lembrado do ouvido, Bruno, essa diferença de pressão aí. O que vocês estão fazendo é que a hora que vocês estão em Rio Claro, vocês estão ali na depressão. E aí vocês estão subindo a serra e voltando aqui para Araraquara, subindo a serra. Agora está indo para São Paulo, quando está voltando. Isso. Então, vou mandar os meninos, no dia que vocês estiverem indo para São Paulo, pela rodovia Washington Luiz, a hora que estiverem ali, ou chegando perto de Rio Claro, ou saindo de Rio Claro, vocês vão subir a serra, que na verdade ali, tá certo? É uma região onde a gente está vendo a subida da depressão de Rio Claro para Araraquara. A gente está subindo uma depressão ali. Sensacional, senhor Carlinhos, sensacional. Muito bem, muito bem. Os desenhos, vamos para o próximo slide, né? Vou fechar aqui a ferramentinha. Vamos para o próximo. O próximo eu trouxe até uma imagenzinha, que é o que a gente acabou de falar, tá? Falando mais ou menos da planície. Aqui eu não vou nem ler, depois fica aí a título de curiosidade para quem quiser aprofundar os conhecimentos, que a gente já explicou, né? A planície, o planalto, e aí a gente tem alguns outros nomes, só, Carlinhos, que eu queria observar. Quando a gente fala em áreas planáuticas mais altas, você disse, alguns planaltos são mais
vamos dizer assim, são mais planos na sua parte de cima, né? Outros são mais irregulares, depende da formação do relevo. Então, por exemplo, a gente poderia ter áreas de chapadas, que são formações rochosas acima de 600 metros, que possuem uma porção plana na parte superior, né? Isso. Áreas de escarpas, que seriam justamente uma parte mais íngreme de um penhasco, ou geralmente surgem nas bordas de planaltos, né? Isso. E teria também as montanhas, que seria uma porção mais elevada ainda na superfície terrestre, com altitudes eminentes. Para o conjunto de montanhas, dá-se o nome de cadeia ou cordilheira, como, por exemplo, nós temos na América Latina a Cordilheira dos Andes, né? Uhum. Ô, Bruno, essa definição de planalto, por exemplo, que está aqui, que você colocou aí, né, que são terrenos mais altos que as planícies com altitude acima de 300 metros. A gente falou 200 ali atrás, mas Não, eu quero dar a teoria. Essa definição foi feita pelo último levantamento do mapa do Brasil. Legal. Essa definição é feita pelo mapa do Brasil. Na definição do último relevo do Brasil, que foi feito, certo, por um homem chamado Jurandir Ross. Legal. A última definição de Brasil, ele coloca que planaltos são superfícies irregulares com altitudes superiores a 300 metros que sofrem processo de erosão em rochas cristalinas ou sedimentares. Só para mostrar para os nossos alunos. Uma salva de palmas pela sapiência, né? Uma salva de palmas pela sapiência do nosso professor mestre aqui, Carlinhos. Ó, seguinte então, beleza até aqui, chique demais. Agora aqui só uma imagenzinha, uau! Né? Olha só que bacana, Carlinhos. Selecionei algumas imagenzinhas com base no que a gente explicou sobre planícies, planaltos e depressões. Todas essas imagens é nos Estados Unidos? Não. É na Europa? Não. Todas elas são de que país mesmo, Carlinhos? Essas são nossas, Bruno. São nossas. Nossas, né? É coisa nossa isso aqui, né? Exatamente. Aqui, ô Carlinhos, uma questão interessante. Planície. Por que eu coloquei uma foto aqui da planície amazônica? Ela é a maior planície alagada, é isso? Não, na verdade, ela é a planície do Rio Amazonas. O Rio Amazonas ele se destaca como essa região do Rio Amazonas é a maior bacia hidrográfica do planeta Terra. O Rio Amazonas ele dá essa característica de maior bacia hidrográfica do mundo, Bruno. Maior bacia hidrográfica do mundo. Né? Só para que os alunos fiquem tranquilos, nós vamos estudar. O último tema desse bimestre vai ser sobre bacias hidrográficas. Sim, e essa é a maior bacia hidrográfica do mundo, viu, Bruno? O volume de água dela é alguma coisa colossal. Ô, Bruno, eu vou te falar uma coisa, a gente vai voltar depois em Rio Amazonas, mas eu vou te dar um número que é surpreendente. Se você pegar a água desse rio que você está mostrando, que passa por essa planície, né, por esse terreno mais baixo, se você pegar a água desse rio aí, ele representa 20% da água que vai entrar nos oceanos. Olha isso. Não é pouca... Da água que é despejada na terra. Olha dizer, isso. 1/5 da água que entra no oceano, esquece, tá aqui no Brasil. Atlântico, mas esquece, está aqui no Brasil. Ela é gigantesca, Bruno. Sensacional, sensacional. Muito grande, muito grande. Outra área de planície, que é como geralmente a gente costuma fazer referência, que é a área mais costeira, litorânea, aqui o mar, né? Uma imagem aqui do Rio de Janeiro, de Copacabana, praia de Copacabana. O Rio continua lindo. Posso fazer um comentário? Pode fazer. Quando você mostra essa imagem, o sonho de uma parte da humanidade que tem dinheiro seria morar exatamente onde você está mostrando. É a coisa mais... Mas Copacabana é bonito demais, né? Eu tive a oportunidade de estar lá, Carlinhos. É a coisa mais linda. Sim. Fique sabendo que o Leblon acaba sendo até mais caro que Copacabana. Sim. E, Bruno, só para você ter uma ideia, se você fosse comprar um pequeno apartamento para passear com a sua patroa no Rio de Janeiro, você teria hoje um apartamento pequeno, Bruno. Um apartamento pequeno. Você teria que desprender da sua conta bancária R$1 milhão. Absolutamente, eu não tenho nem algo próximo disso na minha conta bancária, meu amigo. Senão... Menino, vocês estão vendo que a tia Letícia não vai morar em Copacabana, né? Sensacional. Mas legal essa curiosidade, muito bacana, Carlinhos. E aqui passando o Planalto para a gente... Pode falar. Só para recordar,
você mostrou duas planícies, a planície do Rio Amazonas e a planície costeira, né? Que são duas planícies diferentes. Uma é a costeira, que está próxima ao litoral, e a outra é uma planície de rio, né? Uma planície fluvial. Uma curiosidade, de forma geral, Bruno, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, nós temos uma atração para morar perto da praia. Então, o preço das áreas perto da praia sempre são muito altos. São muito mais elevados, né? Porque as pessoas querem morar, tipo, num lugar como esse que você mostrou agora. É uma atração. Bacana demais, é bacana demais. A coisa mais linda, aquela areinha branquinha, aquela água, é top. Bom, mas enfim, vamos lá. Aqui nós temos a área de Planalto. Esse aqui é um Planalto específico, ó, que vocês podem ver ao fundo, onde eu estou passando o mouse, ó, as áreas mais altas em relação à área mais da frente aqui. Esse Planalto aqui é o Planalto da Borborema, Carlinhos. Tá vendo, Bruno, que ele é relativamente plano? Você tá vendo ele relativamente como se fosse um quadradão? Não, principalmente. Tá vendo? Você tá vendo? Um quadradão. É aquilo que a gente falou. Ele pode ser ou não plano. Então, nesse caso que o tio Bruno tá mostrando, tem a ver com ser plano mesmo, tá? Legal. Muito bem. E aqui, para fechar, tem uma área de depressão, ó, porque está numa área mais alta, depois vem as partes mais baixas. Essa daqui é uma foto tirada que mostra um pedaço da depressão sertaneja. A depressão sertaneja, Bruno, lá no Nordeste, é onde vai passar o Rio São Francisco. O buraco aonde vai passar o Rio São Francisco, tá bom? Legal. O Rio São Francisco passa ali na região da depressão sertaneja no Nordeste. Tá? Show demais, show demais, show demais. E aí, só para a gente fechar nossa aula de hoje, aqui nós temos o mapa do Brasil, tá? É um mapa físico, pessoal. E quando vocês se deparam com, ou seja, quando vocês olham para um mapa como esse, vocês vão perceber que as áreas, como no caso aqui, a primeira coisa, eu preciso ver o título do mapa, como eu já ensinei para vocês, né? A fonte está aqui também embaixo do IBGE. E eu preciso ver a legenda. Ó. A legenda está me dizendo o quê? Que as áreas verdinhas do mapa, ó, que correspondem às áreas da costa, tá vendo? Uma parte aqui dos Pampas Gaúcho, né? E também aqui depois do interior, e principalmente ó, as áreas próximas ao Rio Amazonas, né? Onde o Carlinhos acabou de falar aí pra gente. Essas áreas mais verdes são áreas mais planas do Brasil. A partir disso, aquelas que já são, antes de chegar na amarelinha, que são as mais cinzinhas, vamos dizer assim, são áreas planálticas, né? Também com áreas de depressão, vamos dizer assim. E aqueles pontos marronzinhos mais altos, que são poucos aqui no Brasil, porque nós não temos pontos tão altos assim, né, Carlinhos? São justamente não temos. áreas dos planaltos, quase montanhas, né? Mas nós não temos montanha efetivamente no Brasil, né? Não temos, Bruno. Nós somos um país de altitudes modestas. Ô, Legal. Bruno, você, quando passou na Verdinha, o Brasil tem basicamente 3 grandes planícies. A do Rio Amazonas, que você está mostrando aí, a do Pantanal do Mato Grosso, que é um buraco no meio da América, do Pantanal do Mato Grosso, e toda a costa brasileira, que é a planície litorânea, que nós mostramos para vocês aí, que o pessoal gosta de morar. Legal. Toda aí essa faixa aí. Aliás, boa parte da população concentrada aqui, né? Isso, é isso mesmo, Bruno. É exatamente isso. E, ó, Bruno, todo esse amarelão que nós estamos vendo aí no meio do Brasil, né, a gente chama tudo isso aí de Planalto brasileiro, Bruno. Tudo isso aí que você está vendo é o Planalto brasileiro. Basicamente, nós temos 2 planaltos no Brasil, Bruno. Esse que você está com o cursor mostrando para os meninos, que é o Planalto brasileiro, ele é subdividido, mas é o Planalto brasileiro. E lá em cima, Bruno, acima do Rio Amazonas, o Planalto das Guianas. Legal. Tá? Basicamente, esses são os planaltos brasileiros. Basicamente, nós temos 2 grandes planaltos do Brasil. Tá? O resto é tudo área de depressão. E você falou de região montanhosa, a parte mais alta que nós temos no Brasil, né, fica aí nessa porção norte, aí pro lado do Planalto das Guianas, que é o chamado Pico da Neblina, com 3.014 metros de altura, Bruno. Chique. Tá? Só lembrando o nosso aluno que o lugar mais alto da Terra é o Everest, que fica entre o Nepal e a China, e ele tem 8.848 metros. Uau! Uau! Quase 9 quilômetros de altura. Já pensou que belezinha, hein? É frio lá em cima. Ô, Bruno, ele está no limite para acabar a troposfera. Ele está no limite para acabar onde está o ar. Entrar outra camada, né? Isso, a estratosfera. Sensacional, sensacional. Bom, muito bem. É isso hoje a nossa conversa. Para essa semana a tarefa, vocês já sabem, ela está disponível na plataforma Natureza Cloud, basta acessar no link tarefa. Para essa semana vocês têm que responder na própria apostila e depois de responder, fazer uma fotografia e carregar na plataforma Natureza Cloud, né, as questões 1 e 2 da página 39 e as questões 4 e 5 da página 41.
Carlinhos, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela parceria, pela amizade, pelos grandes... Eu é que agradeço de estar aqui do seu lado, tá? Eu fico muito feliz de estar aqui com você e espero que você me convide, de fato, como sócio cativo. Sempre estará convidado, sempre estará convidado. Muito obrigado, professor. professor. Galera, e até a próxima aula de geografia. Valeu, Carlinhos. Grande abraço. Obrigado, Bruno. Até mais. Valeu.